Boa tarde, galera! Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? 100%? Então tá bom. Hoje, então, nós estamos na nossa disciplina de culturas anuais e vamos ter uma aula hoje sobre arroz, tá bom? Sobre a cultura do arroz. Arroz irrigado, arroz de terras altas, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o arroz, tá? Beleza? Tranquilo? Vocês vão ver que tem muita coisa que é parecido com as culturas de verão, perdão, com o milho, que a gente falou ontem, na aula de ontem, mas tem algumas peculiaridades, algumas coisas específicas, tá? Que a gente vai aproveitar e a gente vai ver como é que funciona, tá bom? O arroz, então, o nome científico dele é Oryza sativa, tá? A origem dela é na China, ali na região desses rios aqui, que eu nem ouso falar o nome deles aqui, que são os nomes bem esquisitos, né? Então eu nem vou falar para não errar demais, tá? Aqui, então, nessa região da China que surgiu o arroz, tá? Então ali surgiu ali nessa região e ele se espalhou por toda a Ásia, aqui assim na região da região do Japão, aqui assim, e depois ele então foi para o mundo, tá bom? Isso, claro, mais tarde, tá bom? No Brasil, no mundo, perdão, no mundo, como é que é o arroz no mundo, tá? Quem são os maiores produtores de arroz no mundo? É, sem dúvida, a Ásia. Olha só, gente, a Ásia representa 90% de toda a produção mundial de arroz. Tomando mate aí, tá? Não tem problema, né? Vocês também estão, tenho certeza. Tá bom, galera? Então, 90% de toda a produção de arroz do mundo é produzido na Ásia, tá? A China produz 30% de todo o arroz do mundo, então é o país que mais produz arroz no mundo. Daí, contando com os outros países da Ásia, com todos eles aqui, o Japão e um pouco na Rússia, então ele representa os outros 37, e a Índia também faz parte da Ásia, né? Ele produz em torno de 21%. Depois dela, quem produz bastante é a Europa também, principalmente nas várzeas europeias, ali na Holanda, na Espanha, bastante, um pouco em Portugal. Então, tem bastante produção aqui na Europa também. A África, o norte da África também produz bastante. Nós produzimos 1,7%. Não é muito, mas é bastante. Vocês vão ver que a gente produz consideravelmente bastante arroz, tá bom? Bom, era só para vocês terem um panorama, para ver mais ou menos aí como é que está a questão da produção no mundo, tá? No Brasil, então, gente, qual que é o estado que mais produz arroz? Tadã! Nós, né? Nós aqui no Sul, o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil que mais produz arroz. Por quê? Porque a gente tem bastante área de várzea. A gente tem bastante arroz em coxilha também, mas bastante arroz em várzea, tá? Quando a gente fala em arroz, a gente tem dois tipos básicos de cultivo, tá? O arroz em terras altas, que a gente já vai falar melhor sobre cada coisa, e arroz em várzeas. A gente no Rio Grande do Sul aqui produz bastante em várzeas, tá bom? Então, o Rio Grande do Sul produz em torno de 88% de todo o arroz do Brasil, tá bom? Utilização do arroz, galera. Arroz é bem bom, né? Compõe o nosso prato básico, é um dos pratos, os principais pratos do brasileiro, né? A gente sabe disso, arroz e o feijão, é muito importante para a nossa culinária. Nós aqui no Sul ainda diversificamos um pouco, porque a gente come carreteira, a gente come galinhada, a gente come risoto, bastante risoto, né? Um risoto italiano, mata pau, né? Também é tribom. Mas outros estados, eles não têm muito esse costume, esse hábito de misturar. Então, eles comem arroz e feijão mesmo, ou até o arroz branco separado e tal. Existe o arroz tropeiro lá no Nordeste e tal, mas não tem tanta força como nós aqui. Nós misturamos bastante arroz com outras coisas. Fica melhor, né? Mas o prato típico do Brasil é uma à la minute, né? Vou fazer uma coisa mais francesa, fica chique, né? Ah, não, é que não tem que fazer, né? Mas tudo bem. Então, o arroz e o feijão é o prato do brasileiro, certo? Sem dúvidas, indiscutivelmente, tá? Ele é legal por quê? Porque ele tem bastante vitaminas vindo do arroz, tem bastante ferro, bastante
outros elementos importantes na nutrição que no feijão, né? Tem poucos óleos, gorduras, né? Principalmente gorduras insaturadas, que são boas para a saúde, mas enfim, é um prato bem balanceado até, tá bom? Também o óleo de arroz, gente, depois tem o óleo de canola lá, que a gente viu lá na... A gente viu não, vocês viram com o Vinícius, mas a gente viu que o óleo de canola, lá nas culturas de inverno, é um dos óleos mais nobres, tá? Mas o arroz vem depois do de canola, tá, gente? É um óleo muito bom, ele precisa de uma temperatura alta para saturar, ou seja, ele é um óleo saudável pra caramba. Não é, claro, um azeite de oliva, mas ele é melhor para cocção, para fritura, do que o óleo de soja ou qualquer outro tipo, justamente porque ele demora mais para saturar. Saturar, o que é saturar? Na verdade, fica aquele gosto de ranço, sabe? Um gosto de pastel velho, de gordura velha. Pois é, isso é um processo de saturação da gordura do óleo. E o arroz de carreteiro, o óleo de arroz, ele é um óleo que demora mais para saturar. Eu li o carreteiro aqui e me veio o arroz de carreteiro. Tá? Existem muitos cosméticos também com a base do arroz. Existe farinha de arroz. Arroz é um troço legal, é uma coisa legal fazer pizza de arroz, de farinha de arroz, pão de farinha de arroz. Por quê? Para as pessoas que não podem comer glúten, né, gente? Lembrando que as culturas de inverno, que é a maior parte das farinhas que a gente utiliza, elas têm glúten. Então, o trigo tem glúten, a cevada tem glúten, o centeio tem glúten. Então, quem tem intolerância a glúten, ele não pode comer nada desses cereais, desse tipo de farinha. Então, eles optam por usar outros tipos de farinha, que nem a farinha de milho e a farinha de arroz, que é uma das que mais se assemelha aí à farinha normal, tá? Os flocos de arroz aqui, flocos de arroz, quem não gosta, né? Já comeram choquito? O choquito, ele tem ao redor aquelas bolinhas, tem um choquito, sabe? Aquelas bolinhas são flocos de arroz. Já comeram umas coisas assim que parecem uns flocos de arroz, né? Vem umas barrinhas assim, parece isopor, na verdade. É como se fosse uma pipoca de arroz, e na verdade é uma pipoca de arroz, tá? Eles pegam o arroz e explodem, ou fazem ele estufar como se fosse uma pipoca, tá? A cerveja, lembra que eu falei ontem na aula sobre milho que a gente usa cereais não maltados para fazer cerveja, perdão, aqui no Brasil. Então, a nossa cerveja, boa parte dela tem arroz. A cerveja, claro, a cerveja aqui não é puro malte, né? Existe o saquê, a bebida chamada saquê, que é uma bebida típica aí como é que se diz nessas... tem um nome certo, mas eu não vou lembrar. Mas essas casas que vendem sushi, né? Eles têm saquê para comer junto com um sushi e tal, que é feito, na verdade, é feito com arroz. Então, eles pegam o arroz, fazem um mosto, fermentam e depois destilam. É sempre o mesmo processo, gente. Vocês viram que ontem, quando eu falei do whisky lá do Bourbon, que é o whisky de milho, assim, é tudo o mesmo processo. Sempre faz aquilo. Faz a fermentação, o mosto, destila. Sempre assim. A cerveja, a gente não falou sobre cerveja, porque Culturas Anuais foi o Vinícius que deu para vocês, mas a cerveja é quase a mesma coisa. Tu vai, faz um mosto ali com a cevada, com o malte, com o lúpulo, e daí tu ferve ele e deixa ele fermentar. A diferença é que tu não vai destilar ele, porque ele não é um destilado, ele é um fermentado. O vinho também é a mesma coisa. Pega a uva e fermenta ela e fica pronto. Não precisa destilar, tá? O saquê, então, bem importante aí. Para nós, muita gente não tem muito hábito de consumir saquê aqui no Brasil, mas é uma das bebidas mais consumidas no mundo inteiro, tá? Claro, depois da cerveja e do vinho, tá? Casca de arroz é claro, é um subproduto do arroz, não é o arroz em si, porque na verdade é uma sobra do arroz, mas ele é muito utilizado, a casca de arroz, para fazer substratos para plantas, porque é um substrato leve, ele é inerte praticamente, não é bem inerte, mas ele é praticamente inerte, e ele é muito barato, então para te fazer um composto, misturar ele com... agregar ele a um composto orgânico ou a um substrato, ele dá muita estrutura ao composto. Então, ele é bem utilizado, ela carbonizada ou ela torrada, tá? Bom, gente, então, claro, eu falei aqui algumas coisas, como eu já disse, nós vamos falar só umas pinceladas, mas existem muitas utilizações para o arroz, tá bom? Daguepaia. Gente, tipos de arroz. Gente, a gente viu um monte de coisa sobre o milho ontem,
né? A gente viu que o milho é uma das plantas que existem mais variabilidade genética dentre todas as plantas cultivadas, certo? O arroz, ele não é tanto que nem o milho, assim, mas também, gente, existem muitos tipos de arroz. A gente vai no mercado e a gente encontra 3, 4 tipos, mas existem muitos. Existem arroz crioulos. Tá? Então, existem vários tipos. E é uma tendência de mercado. É um nicho de mercado que o pessoal está começando a se despertar para esses tipos de grãos diferentes, tá? Existe o arroz curto, arroz grão curto. A gente não utiliza muito aqui no Brasil, mas ele é bem utilizado. O arroz parabolizado, a gente vai ver como é que ele funciona, mas é um arroz tipo longo simples, pode ser até um bastame, como esse aqui. Perdão, basmati, não bastame, né? Outro tipo de bastame. Os curtinhos, né? O vialone é muito utilizado na Itália para fazer pratos mais gourmets, tá? O arroz integral, o integral ele é qualquer tipo de arroz, só que ele é com aquela casca, com a casca dele, não é polido, tá? Eu vou explicar depois, tá? Existe o arroz vermelho. O arroz vermelho, na verdade, para nós, enquanto produção aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, ele é uma invasora, tá? Porque ele, na hora de tu colher ele, tu não consegue separar, porque ele é igual que o arroz, praticamente igual, né? Tirando a coloração e um pouco do formato. Então, o arroz vermelho para nós é uma praga, a gente vai ver por quê, tá? Mas ele, claro, ele é muito apreciado, ele pode ser consumido também na culinária, tá? O arroz glutinoso, ele é um arroz que ele foi feito para fazer uma goma, ele foi selecionado para ter bastante goma, então ele é utilizado para fazer risoto e para fazer pastas, tá? O arroz negro, a gente não tem muito costume, mas bastante países asiáticos eles consomem, principalmente para fazer pão, tá? O arroz arbóreo, esse aqui, sou fã dele pra caramba, arroz arbóreo. Eu uso muito para fazer risoto. Um risoto de Parma, assim, um risoto italiano, fica bem bom com arbóreo, porque só que, cara, tem que mexer bastante, tá? Mexe bastante ele para que ele desprenda o amido. Vocês vão ver que é outro risoto. Vocês podem fazer o risoto com arroz normal, que é o arroz que a gente consome normal, polido branco, mas se você fizer com arbóreo, fica show. E ele não é tão caro assim, gente, é bem acessível. Mais caro que o outro, lógico, mas vale a pena. Tentem uma dessas. Quando forem fazer risoto, utilizem o arbóreo. Não esqueçam de mexer bastante, tá bom? Se quiserem dicas de fazer um risoto bom, me conecta aí em off lá no WhatsApp que eu falo para vocês. Explico uma maneira bem show de fazer um risotinho, ó. Show de bola. Bom, o carnaroli, ele também é um risoto, um arroz para risoto, tá? Bem legal também, e ele é mais compridinho do que o arbóreo. E existe o arroz selvagem, eu não conheço, nunca vi, mas ele é interessante também, ele é de alguns nichos de mercado. Eu nunca vi, eu nem sei como é que cultiva, então eu não posso falar muito dele, tá? E o arroz grão longo, que é o que a gente usa no dia a dia aí, tá? É o nosso mais conhecido. Beleza? Tipos de arroz, tranquilo. Galera, como é que funciona? Existem tipos de arroz que é pelas variedades que elas possuem. Então, existem arroz crioulo, por exemplo. Não é bem crioulo, porque ele não é tão difundido assim. Mas um arroz mais orgânico, mais agroecológico, digamos assim. E existem coisas que tu faz no grão para que ele diferencie, tá? Eu vou explicar um pouquinho a diferença, então, do arroz integral, o arroz branco e o parabolizado, tá? Para vocês saberem, isso é bem importante. E muitos não sabem, mas vocês, técnicos, têm que saber qual a diferença esse tipo de arroz. Muita gente pensa que o arroz integral e o arroz branco são arroz completamente diferentes. E não é verdade, gente. É o mesmo arroz, só que com estruturas físicas diferentes. Eu vou explicar agora por quê, tá? Bom, o que tu vai fazer? Então, tu vai plantar o arroz. Aqui tá a lavoura de arroz, tá vendo? Deixa eu me abaixar um pouquinho. Tá vendo? Isso aqui é uma lavoura de arroz. Tá vendo aqui os grãos, né? Em fase de quase em ponto de colheita aqui. Deixa eu levantar aqui. Tá? Então, tu vai lá colher e tu colhe o grão. Ele é assim, ó. É o grão de arroz com a casquinha. A casca por fora. A casca, lembram que as cascas, as gramíneas, de modo geral, existem duas cascas. A lema e a palha são duas cascas que encobrem ela, tá?
a lema e a palha, o nome das duas casquinhas, tá? Eles dão nome para tudo, né, gente? Já repararam isso aí? Até nome para casca do arroz, né? Eles não têm o que fazer, mas tudo bem. Nós temos que saber que existe isso aí, tá? Então, o que tu vai fazer? Então, lá do campo, tu vai colher e o arroz vai estar assim, beleza. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai pegar e vai levar esse arroz lá para casa de processamento dos grãos, tá? O que tu vai fazer? Primeira coisa, se ele tem casca, o que tu vai ter que fazer com ele? Pense um pouco quanto eu vou servir no mate aqui. Pensaram? O que tu tem que fazer com o grão? Tu tens que descascar. Oh, sério? É isso aí, galera. Tem que descascar ele, tá? Então, ele vai para o moinho, um moinho de descasque. Não é um moinho de moeção, né? Até estranho. Mas é um moinho de descasque. Então, ele vai descascar ele e vai ficar o quê? Vai ficar o arroz integral. Tá, gente? Então, o que é o arroz integral? É o arroz que só foi descascado. Beleza. Então, tu pegou o arroz do campo e descascou ele e virou o arroz integral. Então, esse arroz integral que a gente compra, ele é o arroz que foi simplesmente descascado e deu. Claro, classificado um pouco e tal, mas não foi feito mais nada. Por isso que ele se chama integral, porque ele está inteiro, íntegro. Tá? Ele não foi tirado nada, ele só foi descascado. E, claro, selecionado um pouquinho para tirar os grãos ruins, tá? Beleza, então tu tem o arroz integral, já dá para comer, já dá para consumir, show de bola. Mas não tem muita preferência, gente. A mãe lá em casa, ela come bastante arroz integral, porque é mais saudável, tal e coisa, tem mais fibra, enfim. Mas não é uma coisa assim. Eu quando comecei a comer assim, eu achava que tinha gosto de ração, né, o arroz integral. Depois eu fui acostumando e tal. Hoje em dia eu gosto bastante do arroz integral. Então, mas ele é uma questão de costume. A gente não, o brasileiro em si não tem muito hábito de consumir o arroz integral, tá? Mas ele é legal por quê? Porque ele tem mais fibra, ele tem estruturas de vitamina e tal maiores, melhores do que o arroz comum, tá? O que tu faz então? Se tu pega para transformar o arroz integral em arroz branco, o que se faz? Você pega o arroz integral, tá? E faz o polimento dele, tá? O que faz o polimento? É como se, sabe o que tu faz quando tu vai polir um calçado, por exemplo? Tu vai pegar um pano de graxa e vai esfregar sobre o calçado para tirar a sujeira e para botar o óleo. Quando tu vai polir o arroz, tu tira toda aquela parte que fica ao redor do grão, tá? Então é como se fosse uma película que fica ao redor dele, que essa película, eu realmente não lembro o nome agora, tá tentando vir aqui, mas eu não lembro o nome. Depois vai aparecer no slide e eu vou conseguir falar para vocês. Mas essa película que fica ao redor do grão, que protege ele, ela é tirado no polimento. Então só vai ficar a parte de dentro do grão, que é a parte do que tem o amido, tá? Então vai ser tirado toda a parte da fibra que tem ao redor, que deixa ele firmezinho, e vai ser tirado o amido. Tá bom? Entenderam isso? Então, o arroz integral, ele vai para o polimento, e do polimento ele vai para a classificação. Então, o que faz a classificação? Ela vai separar os grãos em diferentes colorações, em diferentes tamanhos. Se tem grão quebrado, ele separa. Se tem grão um pouco mais escuro e outro, vai separar. Então, isso vai formar o quê? Vai formar os tipos de arroz. Então, o arroz tipo 1, já viram lá? Que no saquinho está escrito arroz tipo 1 São João, arroz tipo 1 Figueira, enfim. Arroz tipo 2. O que é o arroz tipo 1? O arroz tipo 1 é o arroz nobre, o arroz mais branco, o arroz mais íntegro, o arroz melhor, tipo 1. Depois tem o arroz tipo 2, que é uma coloração um pouquinho inferior ao branco total. Isso é feito na classificação. Por quê? Porque às vezes quando tu está produzindo, as plantas elas possuem grãos de diferentes épocas de maturação. E se ela maturou numa época, uma noite um pouquinho mais fria, num período mais frio, a tendência dele é ficar com um grão um pouquinho de uma cor um pouquinho diferente do que aquela que maturou com altas temperaturas. Então dá diferença de coloração entre os grãos. E isso a classificadora faz. Tá? Então classifica os tipos de grão. Gente, é aproveitado tudo, não vai nada fora. Não estou dizendo que isso aqui é classificado para jogar a coisa fora. Não. Os grãos quebrados, eles são consumidos muito consumido pelo Oriente Médio. Eles gostam do grão quebrado, a África também. Então a gente vende o arroz quebrado para aquela região,
Tá? Oi, o que que deu aqui na minha... Bom, sei lá o que que deu aqui. Não faz mal. Então, eles vendem o arroz quebrado para essa região e eles consomem bastante. Deixa eu ver o que foi que houve aqui com a minha... agora foi. Tá. O arroz quebrado aí, eles vendem para lá e nós consumimos arroz um pouquinho melhor aqui, tá? Melhor não, é o mesmo arroz, gente, só que é quebrado. Que vendem para lá, então a gente não tem costume. Bom? Então, isso gera o arroz branco. Então, vamos lá. Ele vem do campo, o arroz com casca, ele é descascado aqui, no descascador, ele vira o arroz integral. Depois do arroz integral, ele é polido e classificado e ele vira o arroz branco que a gente costuma comer. Tá bom? Um arroz bem mais pobre em vitaminas e proteínas e coisas, só vai ficar o quê? Vai ficar só o núcleo dele, que é o amido. Tá? É tirado o germe, é tirado tudo que tem ali de dentro e só fica o branquinho, que é o amido. Tá bom, gente? Um arroz parabolizado, tá? Vai ser um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Esse método, então, é o método seguro de parabolização, que é feito o quê? Vocês não conseguem escutar, tá? Mas o que que é feito? É um ato físico, tá? Que faz com que ele migre, ele consiga fazer com que toda a produção de vitaminas vá para o meio, tá? Do grão. Como é que é feito? Primeiro, ele é classificado, normal, tá? O que que é feito, então? Tu vai cozinhar ele previamente. Pena que vocês não conseguem escutar o áudio aqui, né? Mas o que que tu vai fazer, então? Tu vai pegar arroz com a casca ainda e vai colocar ele na água e no calor, tá? Ele com a casca ainda. O que acontece? Quando tu bota ele na água e com calor, todos os nutrientes vão por meio, olha só. O arroz que em casca, todos os nutrientes vão por meio do grão. Depois, quando tu descascar, os nutrientes vão ficar no grão, tá? Depois, o segundo processo é o de gelatinização, que aumenta a temperatura e coloca pressão nele, tá? Depois, então, depois que feito isso com o calor e a pressão, ele é descascado, tá? Perdão, ele é secado, não descascado, tá? Olha só, o parabolizado fica altamente rico em vitaminas, né? Porque toda a vitamina que estava na casca vai para o grão, tá? Então, mantém tudo aqui. Ele tem um grau de higiene, tá? Porque ele não tem contato com fumaça, não tem contato com nada. E então, e lembrando que ele não tem nada de químico, tá, gente? Ele é um processo totalmente físico que vai fazer com que o nutriente fique melhor nele, tá? Deu um pouco de confusão aí, porque ele estava falando e eu estou tentando falar o que ele está falando para vocês escutarem, tá? É meio estranho, né? Então, isso aí, gente. O arroz parabolizado, ele é isso. Então, ele é feito, colocado ele na água e esquentado ele, para que ele como se fosse cozinhado. Depois que ele cozinhar, ele é descascado. Depois que ele é descascado, eles aumentam a temperatura ainda, aumenta a temperatura dele e depois eles secam. A temperatura é com pressão. Então, tudo aquilo que está dentro do grão, ele fica armazenado ali. Então, por isso que o arroz parabolizado, ele é um arroz mais solto, porque ele tem aquele glúmen que tem ao redor que é tipo a casquinha dele, né? Ele tem essa casquinha, que não é a casca, é a casquinha que está ao redor, e ele tem todo, então, o nutriente que tinha no grão dentro dele, tá bom? Tranquilo? Entenderam mais ou menos como é que funciona, qual a diferença entre o arroz integral, parabolizado e o branco? Entenderam? Espero que sim. Se alguém perguntar para vocês, vocês podem falar, podem saber, tá? Beleza? Tranquilo? Espero que tenham conseguido entender. Bom, existem então alguns tipos de cultivo de arroz, tá, gente? Existe o cultivo convencional. O cultivo convencional é aquele que a gente faz em qualquer tipo de cultura, quando a gente fala em cultivo convencional, que é fazer o quê? É subsolagem, gradagem e movimento de terra. Então, pega com essa tombadeira aqui de um lugar e bota para o outro, pega as planas, ajeita. Isso aqui é uma coisa assim louca, assim, porque remove muito a terra.
tá? Trabalha muito a terra. Eu não sei por que aqui na Serra ainda tem esse costume de subsolar. Meu Deus, como a galera gosta de subsolar. Eles acham que está sempre compactado, que está sempre... Enfim, isso demora muito para mudar e, claro, não vai ser eu que vou mudar isso. Não é eu que vou mudar. Mas o pessoal gosta de subsolar. Gente, é muito custo. Se tu fizer uma boa adubação com nabo forrageiro, com culturas de raiz profunda, tu não precisa subsolar. Vai subsolar quando? De vez em quando, aí a cada 5 anos, talvez até mais, se tu precisar colocar calcário. Senão, gente, não se subsola. Você trabalha com plantio direto. Mas no arroz ainda existem bastante sistemas convencionais de plantio. Tá bom, gente? Outro sistema que é bem utilizado no arroz é o sistema de plantio direto, tá? Essa aqui é uma lavoura lá, quando eu trabalhei no Uruguai, que a gente fazia isso. Como é que a gente fazia o sistema lá no Uruguai? A gente plantava em coxilhas, tá? A gente tinha rotação com gado, então a gente deixava... a gente fazia 2 anos de cultivo de arroz e 2 anos de pastagem. Então eu sempre fazia a rotação das terras. Por quê? Porque a gente tinha muita terra lá, então a gente podia fazer isso tranquilo e a gente não plantava tudo, porque o foco da fazenda era produção de gado. A gente tinha, o foco dele era a produção de gado, então a gente tinha que fazer essa rotação com o gado. E por que é legal o gado? Porque ele traz nutrientes para cá, gado criado a campo, então ele esterca aqui dentro, ele mexe nisso aqui, então faz o controle biológico de muita coisa aqui, tá? O equilíbrio ecológico, biológico, tá? Então, o que a gente fazia? A gente simplesmente pegava, isso aqui era um campo nativo, tá? O que a gente pegava? Eu que era responsável na época por fazer a pulverização, então eu pulverizava a lavoura, com pulverizador, lógico, de barras, e pulverizava ele, e depois eram feitas as curvas de nível. Tá? Essas curvas de níveis em patamares, pequenos patamares, taipas, não, patamares, pequenas taipas aqui em curva no próprio campo. Tá? Então, esse campo aqui ficava assim. O que a gente fazia? Semeava, pegava uma semeadora de arroz normal, semeava em cima do campo nativo dessecado. Tá? Então, isso aqui a gente fazia, semeava o arroz aqui e depois entrava com a água, tá? E esse é um sistema muito utilizado por muitos produtores aí no Brasil, tá? Principalmente produtor de coxilha. Claro, se tu vai plantar em terras altas, tu não precisa revolver, tu não vai nem usar água, então nem as taipas precisam ser feitas, tá? Beleza? Essa aqui é o cultivo em terras altas, tá? Cultivo em terras altas é o dito arroz de sequeiro. Por que arroz de sequeiro? Porque ele não é arroz irrigado. Ele não é irrigado, então ele não precisa, ele não vai água, tá? Qual que é a diferença, professor? Então, o pessoal passa tanto trabalho para irrigar o arroz. Qual que é a diferença entre o arroz irrigado e o arroz sequeiro? Em termos de produtividade, é muito discrepante, tá? O arroz irrigado produz muito mais, tá? Muito, muito mais mesmo, tá? Do que o arroz em terras altas. Mas, em compensação, tu vai ter muito menos custos. Tu não vai ter aguador, tu não vai ter... não vai precisar ter barragem, tu não precisa ter licença de pegar água do rio, tu não precisa ter nada disso. Então, por isso que, às vezes, o arroz de sequeiro, ele acaba te dando uma rentabilidade quase parecida com o arroz de várzea. Se tu tá no início da implantação, se já é uma área de várzea já consolidada, tudo bem, né? Com certeza tu vai produzir mais e vai ter maior lucro. Mas se não, tu vai ter um equilíbrio muito grande entre arroz sequeiro e a várzea, quando tu não tem uma várzea já, um cultivo estabelecido, canais e tal. Então, acaba sendo um custo interessante, tá? A qualidade do grão também, o arroz sequeiro, a qualidade do grão não é tão boa quanto o arroz na várzea, tá? Pelo menos é o que eu li, eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas é o que eu já li, é o que eu ouvi falar, não é uma certeza minha, tá, gente? Isso, não sei se realmente é melhor ou não. Claro que tem que lembrar, gente, que o cultivo em várzea de arroz, ele às vezes não é uma opção.
Porque na várzea fica muito tempo alagado, então tu não tem como colocar outra cultura ali. Então, às vezes, na várzea, se eu tenho uma propriedade e 90% da minha propriedade é várzea, eu não tenho muito como plantar outra coisa. Eu posso plantar agrião dentro da água, né? Mas tu calcula aí tu plantar, sei lá, 300 hectares de agrião. O que tu vai fazer com tanto agrião, né? Não tem o que fazer, né? Então, o arroz é uma opção para terras de várzea, onde tu não conseguiria colocar outra cultura, tá? Então, não é julgando, não quero julgar de forma alguma dizer que o sequeiro é melhor do que a várzea, que produz menos, que a rentabilidade é igual. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele pode ser tão bom quanto a várzea, a questão de lucratividade, né, do que outros, né? Por quê? Porque o custo do sequeiro é bem mais baixo do que o arroz de várzea, tá bom? Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente não produz muito arroz sequeiro, tá? Por justamente isso, porque a gente tem muitas áreas de várzea, então quem produz arroz no seco são mais estados lá para cima. Então eles produzem mais do que nós aqui para o sul, tá bom? O cultivo em várzea, então, é esse que eu comentei, que é aquele que ele planta em áreas que já têm características de serem alagadas naturalmente, tá? Por quê? Porque o perfil do solo, ele é um perfil com um B textural muito forte, ou ele é um perfil altamente argiloso. Então, eles não são solos que conseguem, que drenam a água muito fácil, eles seguram a água, tá? Lembram dos argissolos com B textural? Então, geralmente, isso que acontece nas várzeas, tá? São áreas geralmente mais planas, então tu consegue trabalhar bem, e são áreas pouco drenadas. São cultivos em várzea, sempre cultivo em várzea, então vai ser cultivo irrigado, tá bom? Alagado. A irrigação por tipo de alagamento, tá? Irrigação por alagamento. A gente já viu isso em irrigação, né? Porque como que pode? Vocês já viram que as plantas, se tu pega e bota muita água nessas plantinhas de jardins, já viram isso? Por exemplo, na violeta. Se tu exagera na água, ela morre. Qualquer planta, se tu exagerar muito na água, ela vai morrer. Por que que o arroz não morre? Se ele fica completamente embaixo d'água. Não é bem completamente, mas ele fica dentro da água, ele é cultivado dentro da água. Olha aqui, gente, ó. Ele tem a água aí tranquilo, às vezes, tranquilo, uns 10 centímetros aí na base dele, ele tem de água, ele fica realmente totalmente alagado. Por que que o arroz consegue fazer isso, gente? Porque o arroz possui uma estrutura chamada aerênquima dentro do caule dele. São feixes, praticamente, não são bem feixes, né? Porque eles às vezes não são, talvez não são contínuos, não são sempre contínuos. Mas eles conseguem, então, levar o ar daqui de cima até a parte de baixo para fazer a aeração das raízes. Então, por ele produzir ele ter esses aerênquimas no colmo, lembra que é uma gramínea, então ele é um caule tipo colmo, então ele pode ser inundado, produzido então na água, tá? Tranquilo? Esse é o cultivo então em várzea. Por que que ele produz mais? Isso é meio óbvio, né? Por quê? Porque ele está dentro da água, ele nunca vai faltar água. Então não falta água, não falta carbono. Lembra que o que acontece quando estiver muito quente? Ele vai fechar o estômago para não faltar água, mas não vai faltar água. Então ele não fecha o estômago. Por isso que ele produz bastante. Ele está sempre, ó, dele que dele, tá? O cultivo em várzea, que ele é, como é que é feito o cultivo em várzea, geralmente? Ele é semeado e depois, então, ele é alagado. Ele é semeado no seco e ele é alagado depois, tá? É uma das maneiras. Outra maneira, que também pode ser o cultivo em várzea, é o cultivo pré-germinado. O que é o cultivo pré-germinado? É quando tu prepara a terra, deixa a terra alagada e tu joga a semente na terra, já é a semente pré-germinada. Como assim, professor? Pré-germinada? Como é que tu vai pré-germinar a semente? Simples, gente. Tu vai pegar a semente, vai colocar na água, o saco de semente mesmo, coloca na água e deixa ela aí por alguns dias, ou depende da temperatura que tiver essa água e o tempo, ele vai começar a germinar. Quando ele tiver com um brotinho pequenininho assim, já é a época de plantar. Então tu vai plantar na água. Olha aqui, gente, tá vendo? Ó? Tá vendo se ele tá semeando dentro da água, tá? Louco isso, né? Mas ele vai semear o arroz dentro da água. Por que que eles fazem isso, gente? Isso se faz quando tu não consegue drenar uma área, por exemplo. Por quê?
porque ela é muito alagada, então tu não tem como drenar, então tu pode fazer o pré-germinado. Ele é legal também porque tu consegue controlar plantas daninhas, tá? Quer dizer, legal. Ele é muito complicado de conduzir, tá, gente? Eu nunca trabalhei com ele, mas eu tenho colegas meus que trabalham com plantio pré-germinado e não é fácil, gente. Não é fácil, porque lembra que a gente falou da questão de manutenção de máquinas? Ó, isso aqui ele está trabalhando dentro da água e dentro do barro. Então, materiais muito corrosivos, que é areia, então tu está sempre em contato, é sujeira, né? Então, não é fácil de tu trabalhar, tá? Existe, então, pré-germinado, tu deixa ele pré-germinar e semeia, e tu também pode fazer o quê? Tu pode fazer plantar com mudas, tá? Isso aqui não é uma realidade de Brasil, pelo menos eu nunca vi. Se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrijam. Mas não é uma realidade de Brasil essa questão de plantar com mudas, tá? Mas na Ásia, o pessoal planta muito com mudas, ok? Pré-germinado, então. E ainda, isso tudo, claro, está interligado, tá, gente? Existe, então, o pré-germinado e existe tipos de irrigação. Existe irrigação em cultivo sistematizado e em curva de nível. Tá? O sistematizado, como é que é? O sistematizado, eles fazem essas quadras. Eles fazem essas linhas em nível, tá? Eles batem o nível daqui até aqui, daqui até aqui, até aqui, fazem tudo em nível. Depois que tiver nivelado essas taipas quadradas aqui, eles nivelam lá dentro. Então, eles pegam a terra de onde está mais alto, jogam para a terra mais baixa e fazem, essa é boa, né? Fazem tipo um tapetão, assim. Deixa um solo bem planinho. Por isso se chama sistematizado, porque tu sistematiza todo ele. Então, tu faz essas quadras e deixa ela planinha. Bem planinha, tipo um campo de futebol, assim. E tem que ser que nem um campo de futebol. Tem que ser bem planinho aqui. Por quê? Porque senão um lado vai ter mais água do que o outro, e não pode. A água tem que ser igualmente, a lâmina de água que tem lá dentro tem que ser da mesma altura em todos eles, em toda a quadra, tá? Então o sistema em quadras, ó. Cada quadra dessa daqui é sistematizada. E para abastecer água existem canais também dentro do sistema sistematizado. Então são canais que conduzem a água. Aqui estão os boquetes. Esses boquetes abrem e fecham para a água entrar e sair, tá? Ele pode ser assim ou pode ser ele normal só para te pegar e abrir com a pá. Pode ser de terra mesmo, que tu vai lá e abre e fecha com a pá. Por que não, né? Dá mais trabalho, mas funciona. Então, sistemas sistematizados. Aqui ele está quadradinho, bonitinho, mas ele não precisa ser bem quadradinho. Aqui está mostrando que ele não é tão quadrado assim, né? Ele está mais... menos quadrada, está mais quebradinha que assim, tá? Aqui eu só mostrei uma área bem quadrada para vocês verem que legal. Qual que é o problema desse sistema aqui? É drenagem de água, tá, galera? Nem sempre se consegue drenar a água de maneira eficiente, quando for plantar plantio normal, plantio direto, por exemplo, tá? É bem complicado de drenar algumas áreas. Então, se passa uma semana chovendo, demora um mês para secar, às vezes, se tu não tem uma área com um bom sistema de drenagem, tá? Então, esse sistema aqui é muito utilizado em arroz pré-germinado, tá? Muito utilizado mesmo. Porque daí tu já não seca a área, tu deixa tudo tranquilo, tá? Aqui o exemplo, ó. Então é uma quadra inteira de arroz, bem certinha, quadradinha aí, é plantado ali. E outro sistema, como aquele que eu mostrei lá no começo, lá do plantio direto, é o sistema de irrigação em curva de nível. Tá? O que tu faz então? Tu pega um campo qualquer, claro, não pode ser uma ladeira assim, um peral, né? Mas aqui no Brasil não, né? Mas aqui na Ásia eles fazem nos peral mesmo, tá? Então, pega um campo, tu pega um nível, o nível aqui, esse aqui é o nível estático, que manda sinal para o trator, e aqui assim, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui assim tem um sinal, que faz o quê? Ele diz para o operador se o operador tem que ir para a direita ou para a esquerda. Então o operador vai com esse tratorzinho e vai marcando, ele vai mais para a direita, vai para a esquerda e vai fazendo essas curvas, ó. Faz essas curvas. Depois que esse tratorzinho pequeno faz essas curvas, vai um trator grande com essa entaipadeira e passa por cima dos riscos e faz a taipa. Olha aqui, ó. Essa aqui é tudo foto que eu tirei lá no... Essas aqui, não todas, né? Essas que eu tirei lá quando eu trabalhei com arroz, tá? Então, faz a curva de nível aqui,
em nível, porque esse nível aqui tem que estar aqui para a água. Se não tiver em nível com esse aqui, o que acontece? A água vai escorrer para cá, aqui não vai irrigar e lá vai irrigar demais. Então, tem que ser em nível para quê? Para que a água fique dentro dessa área aqui. Por isso se chama em curva de nível, tá? Porque nível para manter a água. Olha só que legal aqui, ó. Isso aqui é uma curva de nível já alagado. Provavelmente isso aqui é um sistema pré-germinado, porque as plantas não estão aqui ainda. Então, ele deve estar plantando as mudas aqui dentro da água, tá? Esse sistema aqui é um sistema que eles usam muito na Ásia, porque eles têm mão de obra sobrando, né? A China, principalmente. Então, eles plantam e com mudas. Então, eles alagam o terreno e plantam as mudas dentro da água. Esse sistema com muda, gente, é o mais produtivo de todos eles. É o que mais produz. Porque tu consegue colocar um espaçamento correto entre as plantas. Então, ele é muito muito show mesmo. Mas, claro, que isso aqui dá uma mão de obra... Nossa, não dá nem para pensar. E tu calcula nós, o nosso verão aqui, estar com os pés dentro da água aí abaixo de 40 graus, o cara passa mal. Passa mal mesmo. Porque assim, tu de vez em quando lá, batendo pá, que a gente chama, né? Que é abrir os canais e tal, já dá trabalho. Então, tu imagina quando tu tiver que fazer uma coisa desse tipo. Tá? E esse sistema aqui de curva de nível, ele dá bastante trabalho, gente. Por quê? Porque a água, ela entra aqui, por exemplo, nesse lado, e ela vai descendo conforme o desnível, certo? Ela vai descendo, por que tá dando... Olha, não sei por quê, dá essas coisas aqui. Primeira vez que deu essas coisas, mas tudo bem. Deve ser a lavoura aí que tá com problema. Tá? Então, o que acontece? Dá trabalho, porque a água entra aqui, ó, e tu tem que ir abrindo esses canais para a água ir passando para os outros patamares, pequenos patamares, para as outras curvas, tá? Isso dá bastante trabalho, porque isso tem que ser feito manual. Tu não tem como fazer isso com o trator. Então, tu faz com a pá. E isso, às vezes, dá bastante trabalho. Tá, galera? Beleza? Entenderam mais ou menos? Então, os sistemas de cultivo, então, existe o sistema de plantio convencional, o sistema de plantio direto, são sistemas de semeadura, né, de plantio, e existem em terras altas e em várzeas, e ainda existe o pré-germinado, que ele geralmente é nas várzeas, e ele é irrigado antes, tá? E a irrigação, existe dois tipos de irrigação. Existe irrigação no sistema sistematizado e irrigação no sistema em curva de nível. Tá bom? Entenderam mais ou menos os sistemas? Para te ver que legal, o arroz é tridinâmico. Tá? Então, por isso que na hora de falar sobre o cultivo de arroz, existem muitas especificidades que são inerentes de cada tipo de cultivo. Obviamente, eu não vou conseguir falar de todos aqui, mas se vocês tiverem dúvida quando forem trabalhar com ele, é só me falar que da maioria dos cultivos eu entendo, eu já trabalhei, tá bom? Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho sobre morfologia e anatomia das plantas, a planta de arroz. Vamos rapidinho só para vocês, porque vocês já tiveram tantas vezes gramínea, né? Já falaram tanto de gramínea, mas eu vou falar das coisas básicas, tá? O que a gente viu até agora? Os cereais de inverno e, e o milho, que são as nossas gramíneas que a gente já estudou, elas têm estruturas de florescimento, de inflorescência, de frutificação em espiga, lembra? Então, o trigo tem espiga, o milho tem espiga, tá? O arroz, ele vai ter uma estrutura diferente, uma estrutura chamada panícula, tá? Qual que é a diferença da panícula para espiga? Isso aqui eu falei lá no cultivo de trigo. Qual que é a diferença, tá? Por quê? Porque a aveia também ela dá em panícula. Então, para diferenciar a aveia do trigo, eu falei lá. Então, mas para diferenciar a espiga da panícula, principalmente de arroz, que é o que nós estamos falando aqui, é que aqui existe a raques, né? A raques é a haste principal e as espiguetas, que é cada uma dessas estruturas aqui, onde vai ser a flor, ela é ligado diretamente na raques. Então, é a raques, ou seja, tipo, no milho é o sabugo, né? E as espiguetas são ligadas à raques, à estrutura. Então, tem a raques, que é o sabugo do trigo, não é sabugo, mas digamos sabugo do trigo, e as espiguetas estão grudadas na raques. A panícula, ela tem uma estrutura que liga, é como se fosse um pedúnculo, que liga a raques, da raques, que é a parte principal, da espigueta. Então, a espigueta não está grudada diretamente na raques. Ela existe ramificações.
Então, essa é a diferença básica. Então, ao invés da espigueira estar ligada diretamente na Hackes, ela está afastada por uma estrutura aí que eu não lembro o nome, que separa ela da Hackes com a espigueta, tá? É como se fosse um pedúnculo, tá bom? Tranquilo? A parte então da semente é o coleóptilo, lembra que a gente do milho também, as gramíneas tem o coleóptilo, que é a parte que vai para cima, e tem a radícula, que é a parte que vai para baixo, tá bom? Isso eu não vou falar específico aqui, mas enfim, existem outros tipos de raízes e outras coisas, mas o que vocês têm que saber é que existe o coleóptilo, que é aquela parte que vai subir, que é que vai mostrar o ponto de agulha, que a gente já vai ver, e depois a radícula, que é o que desce, tá bom? Vai formar a estrutura de raiz fascicular, certo? O grão, então, ele possui a casca, que é ao redor aqui, tá? E a película, olha só, gente, agora eu lembrei. A película é aquela estrutura que eu chamei lá, que é o que fica ao redor lá, que quando o grão é polido, ela é tirada. Então, ela é tirada a película do arroz, tá? O germe também sai quando tu vai polir o grão. Então, o germe, que é aqui a região embrionária, então é daqui que vai sair o grão, o embrião, vai sair tanto o coleóptilo quanto a radícula, sai aqui do germe. Tá? E essa parte toda aqui é reserva de energia, que neste caso, aqui no caso do arroz, é amido. Que não só no caso do arroz, no caso de todas as gramíneas é amido, tá bom? A gente vai ver que na soja também tem um pouco de amido, mas a maioria é proteína. Proteína e óleo, tá? Tranquilo? Olha só, gente, lembra que eu falei, ó? Então, aqui está a Hackes, que é uma estrutura principal, e existem ramificações, então, da Hackes que liga as espiguetas. Tá bom? E olha só que legal que dá esse tipo de caixa aqui. Ó. Ai, ai. Tá bom. Tá, gente? Uma coisa importante também, que eu já falei, que foi falado lá no trigo, né? Não fui eu, mas foi falado no trigo, o perfilhamento. Essas gramíneas, elas perfilham. O arroz é muito importante, o perfilhamento nele. Então, ele perfilha bastante, tá? Então, existe a planta mãe, a haste principal, e existem os perfilhos aqui do lado. Isso é muito importante porque isso aumenta muito a produtividade dela, tá? E ela é legal também, por quê? Porque ela é meio que... se tu, por exemplo, falhar um pouquinho na parte de semeadura, a planta compensa, certo? Então, isso é legal do arroz também, que ela tem essa compensação aí de produtividade. Então, lembra que o milho não tem isso. O milho, como ele não perfilha, normalmente não perfilha, se tiver semeado, tu bota uma taxa de semeadura um pouco baixa, ele não vai compensar. Então, tu vai produzir menos, consequentemente, tu vai produzir menos. O arroz, não. Às vezes, se o arroz, se tu deixa um pouquinho espaçado demais, ela ainda vai conseguir recuperar, vai colocar mais a filhos, tá bom? Beleza? Quando é que é feita a semeadura do arroz, gente? A semeadura, a temperatura ideal dela é de 16 a 40 graus. Então, não se faz semeadura do arroz no inverno, porque ela precisa de temperaturas mais altas para poder se desenvolver, tá? Profundidade máxima, como a gente já viu para outras culturas também, é de 5 centímetros de profundidade. Não mais que isso, tá, gente? Não pode ter mais que 5 centímetros de profundidade, porque senão ela vai ter dificuldade de emergir, principalmente se forem solos mais duros, tá? E essa aqui são semeadoras, que ela tem esse perfil, porque o espaçamento entre uma linha de arroz é um espaçamento de gramíneas, gramíneas de inverno, praticamente igual, em torno de 17 centímetros aí, de 15, 17, mais ou menos. Então, ele é bem pertinho as linhas, certo? Então, ela tem semeadoras especiais para ela. Tu não tem como semear ela com soja, com semeador de soja e de milho, né? Até porque é outro tipo de semeadora. Lembra que tipo de semeadora é essa? É uma de precisão? É uma semeadora Lanson? Ou uma de fluxo contínuo? É uma de fluxo contínuo, tá, gente? Essas são semeadoras interessantes, bem legais de se trabalhar, e também não é que elas se embucham fácil, mas elas como tu trabalha mais em fluxo, se tu for trabalhar em plantio direto não tem tanto problema, mas se tu for trabalhar em alguns sistemas que trabalharam muito a terra, ela embucha muito fácil, tá, gente?
Então, tu vai semear de noite, logicamente, semeadura não para de arroz, e ele embucha bastante. Como são muitas linhas, em um pequeno espaço, tu tem que estar sempre conferindo, porque ele embucha pra caramba, tá? Eu falei, então, o espaçamento, em torno de 17 a 15, que é o que o pessoal mais usa, tá? Existe a lanço, como eu falei ali do pré-germinado, lembra que eu falei? Que geralmente pré-germinado é semeadura a lanço, produz bem também, não tem problema nenhum. Mas geralmente o pessoal usa em torno de 17, 20. Dá para plantar até 40, mas eu nunca vi ninguém plantando tão largo assim, tá? O importante é o quê? Densidade de semeadura em torno de 300 sementes por metro quadrado, certo? Sempre cuidar um pouquinho isso. E vai dar em torno aí de 100 a 150 quilogramas de semente por hectare, dependendo da cultivar, tá? Tá bom, gente? Época de semeadura, tá? O Centro-Sul, nós aqui, então, tu pode plantar no máximo aí até janeiro, e começa aí em outubro. De preferência, começa em novembro e dezembro. As principais épocas, tá? Gente, janeiro aqui no sul já é muito tarde para plantar arroz. Tá? Não dá arroz legal. Eu sei que eu não deveria estar dizendo isso, mas geralmente, por experiência própria, assim, não dá coisa boa aqui em janeiro, tá? Então, semear no máximo até dezembro, tá, gente? Beleza? E muito cedo também não adianta. Por quê? Porque existem noites muito frias, né, gente? Então agora, por exemplo, a gente teve umas noites bem frias, em final de outubro já, praticamente. Então, o ideal é novembro e dezembro, certo? Período de colheita, então, o período de colheita é conforme o desenvolvimento da cultura, certo? Região Nordeste, então, a área de plantio, o tempo de plantio é um pouco mais amplo, tá? Qual que é o problema aqui? Março e abril é água. A parte no Norte e Nordeste é a questão da água, certo? Germinação, então, galera. A germinação dela, ele acontece aí em torno de 125 horas, 3, 4 dias aí. Então, ele é bem como a gente já viu em outras culturas de gramíneas, tá? Ela tem o coleóptero, que vai para a parte de cima, e a radícula, para a parte de baixo. Ela precisa ter uma umidade alta para conseguir germinar. Então, o solo tem que estar úmido. E depois, então, conforme for germinando, ele vai ocorrer o período de emergência, tá? Emergência, então, é quando o arroz começa a emergir, a sair do solo, quando ele começa a pontear lá. E esse é o que a gente chama de ponto de agulha, tá, gente? Por que ele é importante, o ponto de agulha no arroz? Porque é feito a primeira e a última, no caso de arroz irrigado, é feito primeira e a última aplicação de herbicida. Então, é feita a aplicação de herbicida pós-emergente para poder fazer a entrada para fazer a entrada com água depois, mais tarde, tá? Tem gente que ainda faz outra aplicação, mas não é necessário. Geralmente não é necessário fazer mais uma aplicação ainda depois disso, tá? Tem gente que faz, mas geralmente se pega bem a aplicação de herbicida pós-emergente no ponto de agulha, geralmente tu não vai ter problema, tu não vai precisar reaplicar outro, né? E claro, depois que tem água dentro, em alguns casos muito específicos, tu faz a aplicação de defensivos para planta aquática, mas geralmente não, tá? Então esse é o ponto de agulha, tá, gente? Bom, depois, então, ele começa o perfilhamento. O perfilhamento, que acontece onde? No primeiro nó da primeira folha, aqui. Tá? Então, lembra disso que é que nem no milho, lá, cada nó tem uma folha. Então, no primeiro nó, que é na primeira folha, começa o perfilhamento. Beleza? Então, o plantio aqui é a fase reprodutiva, que primeiro tem a parte vegetativa, que já viram, depois tem a parte reprodutiva. Então, como é que funciona? O plantio aqui, então ele começa a crescer, o estágio dele chama de estágio de plântula, até perfilhar.
Depois, ele vai até perfilhar totalmente. Então, ele perfilhou todo, ele começa a parte da diferenciação. Diferenciação floral. Lembra que lá no milho eu falei para vocês que logo no primeiro, até a terceira, quarta folha, já começa a diferenciação floral? Começa a se diferenciar, a se produzir já espiga lá? Então, aqui no arroz é a mesma coisa, gente. Ela começa a formar espiga, os primórdios florais da espiga, no início ali do início da fase de diferenciação floral, que é o final do perfilhamento, tá? Então ele vai indo ali, vai diferenciando, até que ele começa então a emborrachar e começa a aparecer as primeiras estruturas reprodutivas. Primeiras estruturas reprodutivas e ele vai florescer, tá? Lembrando que elas são plantas que têm polinização cruzada também, o arroz, mas ela não tem ele tem os dois sexos na mesma flor, não tem flores separadas que nem o milho. Então, ele tem os dois sexos na mesma flor, tá? Então a flor ela é tanto macho como fêmea, é uma flor hermafrodita. Então, ela se autofecunda e também tem polinização cruzada, tá bom? A maturação, então, é quando já foi polinizado e quando quando termina, quando todo o corpo dela transloca nutrientes para as espiguetas, né? Para os grãos. Então, ele terminou de encher o grão, ele termina a maturidade fisiológica e a planta começa a secar. Depois que ela secar, então, os grãos estão prontos para fazer a colheita. Tá? Como é que funciona a escala fenológica? Isso é bem importante sempre, eu já falei para vocês e repito, escala fenológica é importante por quê? Questão de tratamento de tratos culturais, tá, gente? Questão de aplicação de fungicida, inseticida, de entrada de água, enfim, várias coisas, tá? Bom, então, o S1 é o ponto de agulha, quando ele começou a sair, tá vendo? Ó? O S3, perdão, ponto de agulha, então, quando ele começou a sair, ponto de agulha, é o S3, tá? O S3. Depois ele começa com V1, V1G, primeira folha verdadeira, tá? Depois vai indo, em V4 começa o perfilhamento, em torno de perfilhamento, onde começa o perfilho, a gente já viu antes, na primeira folha, né? Então ele vai perfilhando até V8. V8 é quando terminou o perfilhamento. Depois começa continua a parte vegetativa, então os perfilhos se desenvolvem e existe o alongamento entre nós. Então a planta começa a crescer os perfilhos, a se desenvolver, certo? Até chegar em R3. Em R3 o que começa a acontecer? Tá sendo aqui, ó, microesporogênese, tá? É quando começa a formar os esporos e o pólen começa a se dispersar, tá bom? R4 aqui é antese, ou seja, quando o pólen realmente abre, quando começa a polinizar, tá? E aí vai indo, ó, até a maturação fisiológica, que é em R8, tá? Maturação fisiológica quando termina. Aqui tá dizendo R9, mas é R8 e R9, tá bom? Tranquilo? O R2 aqui é a fase de emborrachamento, quando começa a ficar grossinho ali para começar a sair a panícula, tá? Mas bem tranquilo, né, gente? Escala fenológica, sempre lembrando, o V é vegetativo e R reprodutivo, tá? Na dúvida, sempre olhar lá para ver como é que funciona, tá? Quando que se entra com a água? Isso é bem importante. Momento de entrar com a água na lavoura, no caso de arroz irrigado, claro. Qual que é o momento, gente? O momento mais importante, tá? O momento mais aconselhado para entrar com a água é em V4, tá? Quando se faz a adubação de nitrogênio, faz a adubação de nitrogênio e entra com a água, tá? Então, quando começa o perfilhamento, ou quando tá, depende ali, quando começa, quando tá terminando, tu faz então a adubação de nitrogênio e faz a entrada de água, tá bom? Tranquilo? Então ele vai entrar com a água ali em V4, geralmente, tá bom? Beleza?
Tranquilo? Água, gente. Qual que é... Como é que é a questão da água, né? A questão da água no arroz irrigado é a coisa mais importante e uma das coisas mais custosas do custo da lavoura, tá? Por quê? Porque, eu vou pegar do rio. Beleza. Se eu for pegar do rio, eu vou ter que ter uma bomba. Uma motobomba ou uma bomba elétrica, ou enfim. E isso gera custos, principalmente com licenciamento. Se tu pegar ilegalmente, não. Mas se tu tiver que licenciar, fazer a outorga dessa água, tirar do rio, então tu tem custos altos com a retirada dessa água, custos com energia, custos com transporte, porque tem a tubulação, e a tubulação é de metal, e metal é caro. Então, o custo de transporte é muito caro. Então, a água é uma das coisas mais importantes na lavoura de arroz, tá? E se for em barragens, você precisa fazer a barragem. E barragem também é uma coisa que custa caro, porque movimenta muita máquina, movimenta muita estrutura. Então, para te fazer uma barragem como essa daqui, ó, que nós tínhamos lá no Uruguai, que é de, se não me engano, era 20 hectares de barragem. Então, é custo, gente, muito custo, porque a taipa tem que ser muito grande, a taipa dessa barragem, e muito forte, tem que ter projeto, enfim, tá? A vantagem da barragem é que geralmente, se tu tem a barragem, tu constrói ele num lugar mais alto e tu não precisa fazer o levante, que é conduzir a água por nível mais alto para poder irrigar. Tu irriga por gravidade. Não sempre, mas tu consegue irrigar por gravidade. Então, tu não precisa de motor. Na maioria das vezes, mas às vezes também precisa de motor porque a barragem está abaixo do nível da tua lavoura. Então, tu precisa de um levante, tá? Mas, sem dúvida, a água antes de plantar arroz, pensar plantar arroz irrigado, tu tem que certificar da água, tá? Questão da água. Gente, questão de nutrição, tá? Nitrogênio, quando que se entra com nitrogênio? Aqui, ó, em V3 e V4, tá? V3 e V4 é quando se entra com nitrogênio, por quê? Porque tu entra com nitrogênio e já entra com a água. Por que tu não bota por que tu não aplica o nitrogênio em V5 ou V6? Gente, porque vai estar com água. Como é que tu vai entrar com um trator normal dentro da lavoura se tem água? Não vai dar certo. Então, tu faz o quê? Tu aplica em V3, V4. Outro motivo interessante de tu fazer em V4, porque é ali que tem a diferenciação floral. Lembram disso? Que é ali que começa a diferenciar a tua flor lá embaixo, a tua panícula. Então, ali é o primórdio floral. Então, tu vai fazer nitrogênio ali porque, neste momento, a planta precisa estar bem nutrida. Certo? Então, fez a aplicação de nitrogênio e entrou com água. Beleza? Quanto de nitrogênio, professor? Depende da tua expectativa de produção, tá? Então, conforme a expectativa de produção que tu tens, tu vai aplicar a quantidade de nitrogênio que tu for preciso. Ok? Certo? Fósforo e potássio também depende da produtividade que tu queres alcançar, tá? Então, conforme a produtividade, tu vai colocando e tu vai vendo os valores, certo? Não vou entrar em detalhes, porque isso vocês já sabem fazer tranquilo, beleza? Pragas, gente. Pragas do arroz, tá? Existem vários tipos de pragas, tá? Existem cascudinhos, que fazem as brocas, como é que se diz? As larvas não são bem brocas, né? Não são, na verdade, são brocas, tá? Essas brocas, elas geralmente são brocas de colmo, então elas entram no colmo da planta e comem toda a parte interna do colmo. Lembrando que se tu come a parte interna do colmo ali, não tem translocação de xilema e nem do floema, ou seja, não tem translocação de seiva, tá? Cupins, em alguns casos, os cupins são problema. Lagarta, sem dúvida, vocês vão ver que em todos os cultivos, praticamente, lagarta é problema, tá? Existem esses tipo corozinhos, assim, tá? Eles também são bem prejudiciais. Corós maiores também, tá? Tipo corós bicudos, tá? Pulgão também é problema. Existe problema com cascudinho de solo, isso geralmente antes de tu entrar com a água, tá? Na fase inicial. Então, o coró das pastagens, por exemplo, né? Ele vai prejudicar porque ele vai comer as raízes das plantas, tá? E os percevejos, né? Outro, né? Tanto
as lagartas, né, que na verdade são a parte larval das mariposas, de modo geral, elas fazem muito mal ao arroz, né, e prejudicam tanto quanto o percevejo, né? Porque o percevejo, então, o percevejo ele ataca tanto no pé quanto no grão. Ah, gente, esses percevejos são danados. Eles vão lá nos grãos e eles atacam, eles furam os grãos numa fase um pouco mais antes de terminar a maturação. Ele fura o grão e suga, né? Então, o material ali de dentro. E, claro, aquele grão fica comprometido, né? Ele é descartado. Então, se tu tem uma taxa muito grande de grãos com danos, tu vai condenar todo o teu lote aí, porque o cara que vai comprar a semente, ele não vai receber, porque vai dar muito trabalho para classificar. Tá bom, gente? A Elasmopalpus, então, eu coloquei, fiz questão de colocar aqui, que é uma das principais mariposas ou lagartas que fazem mal aí que prejudicam a lavoura de arroz. Tá bom, gente? Também falo só rapidinho aí para não ficar chato essa questão aí, tá? Questão de controle de pragas, tá, gente? Só comentar rapidinho aqui que existem fases, certo? De controle. Algumas elas são mais pragas em cultivos irrigados e outras mais pragas em cultivos de terras altas, tá? Mas quando o cupim por exemplo, é preocupante, tá? Até ali o florescimento, ele é preocupante. A broca do cólon, que é aquela que fica aqui embaixo, ela vai derrubar a planta, então ela vai ter problema. Cigarrinha das pastagens, ela vai comer a folha, né? Pulgão de raiz, também em alguns casos, quase não é importante em questão de cultivo irrigado, tá? Percevejos eles do colmo, né? E aqui depois percevejos do grão, que eu falei para vocês, certo? As brocas do colmo, geralmente a broca ela vem um pouco mais tarde, por quê? Porque quando está na fase inicial, ela não consegue se hospedar dentro do colmo, porque o colmo é estreitinho ainda, então ela não consegue se hospedar, então é mais tarde. E as lagartas desfolhadoras, elas vão praticamente todo o ciclo, tá? A Elasmopalpus, enfim, a maioria das lagartas, elas prejudicam quase todo o ciclo. Tá? No final já não tanto, porque ela tende a não comer os grãos. Então aqui, como está acontecendo a maturação fisiológica, já não é tão preocupante mais a questão das lagartas. Então, cada lagarta, cada animal, cada tipo de inseto, praga, ela tem um período ideal para controle, certo? Doenças, sem dúvida a Bruzone. A Bruzone é a que mais dá dor de cabeça aí para os risicultores. Sem dúvida, a Bruzone. Tá? É uma das doenças com muita alta taxa de proliferação. Então, ela é muito invasiva. Então, quando ela entra na lavoura, ela é voraz, ela realmente detona com a lavoura. Então, ela é bem difícil de controlar. E ela prejudica bastante, porque ela derruba a planta, ela corta a seiva, enfim. Né? Se ela pega no cedo, ela faz com que a lavoura não produza absolutamente nada. Tenso, bem tenso, tá? Depois a mancha parda, que né, a Bipolaris oryzae, ela é importante também, bem importante, mas não é tanto quanto a Bruzone. E a escaldadura, tá? A Microdóquio, ela também é importante, certo? Mas lembrem bem da Bruzone, essa vai dar dor de cabeça se você for cultivar arroz, tá? Claro, e além disso tem ferrugem também, lógico, né? Tem algumas outras doenças, mas um pouco menos importantes, tá? Principais plantas daninhas, na verdade, existem um monte de plantas daninhas, né, na questão do arroz, mas as principais, tá? Principalmente em questão de arroz irrigado. É o arroz vermelho, que eu já falei para vocês, olha a diferença, ó. Aqui é o arroz vermelho e aqui é o arroz branco. Na hora de colher, isso aqui tudo é colhido junto, gente. Tá? Então, isso baixa muito a qualidade do teu arroz. Então, na hora de tu vender o arroz, tu vai ter problema, porque o cara que vai comprar o teu arroz vai se incomodar e vai xingar aí, vai xingar botando um preço menor aí no teu arroz, tá? E para classificar isso aqui também não é legal. As máquinas, claro, classificam, mas não é interessante. Então, cuidado com o arroz vermelho, muito cuidado, certo? Existem algumas plantas mais aquáticas, tá? Como essa aqui, o Eichhornia crassipes, que é o aguapé.
tem chapéu de bispo, tem várias outras aqui que... Essa daqui que é... que eu já não lembro o nome dela. Alguns chamam de dinheiro em penca, mas não é o nome certo, né? Não é muito técnico. Eu não estou lembrando como é que é o nome dela. Tá? Outras também, o angiquinho, o arroz brabo, o angiquinho é uma das piores, porque ele vem quando tá, mesmo com o solo alagado, ele consegue se desenvolver. Tá? Então, várias culturas aqui que são complicadas, várias plantas daninhas são complicadas, mas se tu fazer um manejo bom aí da tua lavoura, cuidar com as sementes, tá? Porque às vezes tu compra semente de qualquer produtor aí. Ah, vou pagar mais barata a semente. Cuidado, gente. Comprem sementes certificadas. Se vocês comprarem sementes certificadas, vocês vão ter certeza não, mas quase 100% de certezas que não vai ter o problema de entrar sementes de, por exemplo, arroz vermelho na tua lavoura, porque geralmente são sementes selecionadas, são certificadas, então são sementes de qualidade, geralmente. Tá bom? Só, claro, lembrando que é Brasil, então, né? Qualquer coisa aí que envolva falta de caráter é uma coisa meio brasileira. Então, não é para ser, com certeza é melhor tu comprar uma semente certificada do que tu correr o risco. Então, uma semente certificada, tu tem quase certeza que é boa, né? Uma que não é certificada, então tu não tem nem ideia de como é que é. Tá? Então, cuidem com a semente de vocês, porque isso pode estragar uma lavoura inteira. Porque no momento que uma lavoura está completamente infestada de arroz vermelho, tu tem que abandonar ela por um tempo, tá, gente? Para te conseguir controlar ela, tá? Colheita, então, já estamos na colheita. Então, olha só, esse aqui é mais ou menos o ponto de colheita do arroz. Geralmente o pessoal não espera secar demais, porque ele demora muito para secar, então pode dar bastante praga aqui, praga de principalmente percevejo, então o pessoal não espera tanto assim para colher, tá? Claro, aqui o percevejo já não faz mais tanto dano assim, porque já é um grão que já está mais duro, mas pode dar problema, tá? Interessante, só um comentário aqui que eu tenho que fazer, é que o arroz, gente, ele tem bastante sílica. Não sei se vocês lembram que eu falei isso aqui na aula de anatomia e fisiologia, que a parte das células, a parede celular das células que compõem a casca, elas são muito silificadas, lembra? O processo de silificação das paredes celulares? Bom, se não lembra, tudo bem. E ainda ele tem um pouquinho de arista, que é essa partezinha aqui do grão. Então, ela corrói muito o maquinário, tá, gente? Então, vocês vão ver que maquinário, colhedoras e roscas, enfim, tudo que trabalha com arroz, ele tem uma vida útil bem menor do que se fosse com outro grão. Isso, na hora de vocês fazerem a depreciação da máquina, vocês têm que colocar a questão das peças, tá? Então, uma máquina que colhe arroz, geralmente, ele tem que fazer a manutenção numa frequência maior do que quem colhe, por exemplo, uma soja, né? Ou uma outra cultura aí menos agressiva, tá? Então, a sílica vai raspando o metal, então corrói mesmo, tá, gente? A questão da colheita, o ideal é fazer a colheita no mais seco possível, então tu tentar drenar o teu terreno. Por quê? Para não acontecer de atolar a máquina, tá? Utilizam muitos pneus de borracha, pneu de esteira de borracha ou de metal para ser utilizado quando a área não é bem drenada, então tem que colher com uma estrutura um pouco melhor para não atolar, tá? Mas tentar sempre drenar o melhor possível a tua área, tá? Para te poder colher um pouco mais tranquilo, não ficar atolando aí, não dá problema, certo? Geralmente a colheita, como é ruim da máquina ficar se deslocando, a colheita geralmente é feita de maneira não estática, em movimento, tá? A descarregamento, perdão, não a colheita, certo? Importante também aqui, vocês estão vendo que a colhedora não é tão grande, principalmente a boca. Então, às vezes a colhedora é grande, mas a plataforma dela, que é a plataforma segadora, né, diferente da do milho lá, a segadora é a mesma da de soja, enfim, de outras culturas, ela não é muito larga e não é interessante que seja muito larga, tá, gente? Porque quanto menor o peso da máquina, melhor para ela trabalhar na lavoura, tá? Porque ela é melhor que tu colha menos quantidade por vez, e que nem que tu aumente um pouco a velocidade, mas que tu não tenha plataformas e colhedoras tão grandes, porque dificulta tuas manobras dentro. Lembrando que vai ter taipa,
vai ter curva de nível, né? Se não for sistematizado. Então, é importante que não sejam colhedoras muito grandes, tá? Então, de modo geral, os agricultores usam colhedoras um pouquinho menores para colher arroz, justamente por causa dessa questão de manobra e tal, né? Claro que tu pode usar colhedoras grandes. Sim, pode. Mas geralmente exige um pouco mais dos operadores. Tá bom? Tranquilo? Ah, e claro, né, gente? Tu pode colher de forma mecanizada, mais artesanal, tá? Como essa daqui, ó. Então, é colhido com essas máquinas. As máquinas, elas colhem e vão largando aqui dentro de um saco, tá? Mas existe, beleza? E a colheita manual? Gente, eu falo porque o pessoal se assusta quando eu falo, colheita manual de arroz. Galera, existe muita gente pelo mundo ainda que colhe de maneira manual, tá? Principalmente em regiões que são mais pobres, ali como na Índia, ali naquela região, eles colhem com assim, do jeito que eu estou mostrando aqui nas fotos. Então, eles cortam com uma foicezinha e vão largando ele aqui para secar. Depois, eles recolhem esse arroz seco, né, que já está mais seco aqui, e eles colocam uma lona grande no chão e eles têm essa, tipo, mesa com uns sarrafos, assim, que são vazados. Então, eles pegam o arroz e vão batendo o feixe ali em cima para ele debulhar. Não sei se é bem esse termo, debulhar, mas acho que é assim. Debulhar o arroz. Então, tirar os grãos de arroz da panícula. Eles fazem dessa maneira aqui, certo? Existe bastante esforço braçal, sim, mas funciona bem e é bem interessante. E claro, quando é cultivado em patamares muito grandes, lembra daquele que eu falei lá, que eu mostrei lá para vocês, aquela foto da Índia lá, que os caras cultivando, na Índia não, perdão, da Ásia, é a Ásia, né? A Índia faz parte da Ásia, mas principalmente na China e no Japão, na Indonésia, eles cultivando naqueles peralzão, naqueles morros lá. Pois é, como é que tu vai entrar com máquina lá? Lá é tudo feito colheita manual. Tá bom, gente? Faz a colheita manual e faz assim. Isso aqui tá mostrando no campo, certo? Mas você pode fazer o quê? Tu pode recolher isso aqui e levar para o galpão. Leva para o galpão e daí tu faz a parte da debulha aí quando tu tiver tempo, por exemplo, né? E aí tu pode tratar isso aqui, fazer feno para os animais e tal. Então, então pode ser feito assim, certo? E é muito feito assim. Inclusive, provavelmente nós vamos fazer aqui no colégio, nós vamos fazer assim, porque nós plantamos um pouquinho ali, vamos ver se vai dar alguma coisa, né? Espero que sim. E a gente vai ter que debulhar de uma maneira mais ou menos parecida com essa, claro que não com tanta brutalidade assim, né? É mais tranquila. A gente vai cortar as panículas e vai debulhar na mão, porque são bem menos, né? A gente fez as nossas parcelas ali no campo, para vocês terem uma ideia, vou mostrar para vocês, mas são de 5 por 5, então é bem pequenininha, tá, gente? Beleza? Considerações finais. Então, essa aula foi um pouquinho mais rápida, essa aula sobre arroz. Por quê? Porque eu falei de maneira mais rápida e não tinha tantas especificações do que o próprio milho, do que outras culturas, tá? Eu espero que eu tenha conseguido dar um geralzão para vocês aí do que é o arroz. Eu sei que eu não falei detalhes, mas para vocês saberem detalhes realmente da cultura, só se vocês forem estudar mais profundamente e se deparar com o campo, certo? Então vocês vão ver assim, tem problema de tal a planta daninha. Vocês vão lá e pesquisem. O agrofite é uma ferramenta legal. Os colegas de vocês, eu sempre digo assim, você não precisa saber tudo. Você precisa ter amigos, né? E eu sempre tenho isso comigo, assim. Eu tenho bastante amigos da faculdade, amigos da escola agrícola, amigos que eu conheci aí, mundão afora, e eles todos eles têm uma área de conhecimento um pouquinho diferente. Então, eu tenho dúvida sobre arroz, eu sei para quem ligar. Eu sei, olha aqui que deu problema, eles vão lá e me dizem. Então, os caras... Então, é isso que tu tem que ter. Tu tem que ter parceria, tu tem que ter pessoas que te ajudem, que tenham conhecimento em diferentes áreas. Então, tem um amigo lá do ambiental. Beleza, tem problema ambiental? Liga para ele, dá uma trocada, conversa como amigo. Né? E assim vai indo. Então, gente, tenham amigos. Amigos é a melhor coisa que tem, assim. Então, tu não precisa saber tudo. Tenham amigos, tá bom? Gente, então, o arroz é um cultivo legal, é promissor, é interessante agora, tá com preço bom de novo.
Tá? Só claro, arroz tem um professor meu que brincava que arroz é como se fosse quem produz arroz, quem é produtor de arroz é como se fosse ter uma prefeitura, porque tu tem que ter reta escavadeira, tu tem que ter maquinário, tu tem que ter um monte de coisa, porque tu tem que remover muito solo, tem que abrir canal, fechar canal e isso e aquilo, então é muito pesado mas é um cultivo bem legal, bem interessante. Gosto muito do arroz, da produção do arroz. E dá bastante trabalho, mas compensa bastante, tá bom? Gente, quaisquer dúvidas, estou sempre à disposição de vocês, como vocês sabem. Não só agora, nessas aulas, mas, enfim, quando vocês tiverem alguma dúvida. Espero que eu tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês. E vamos, então, para as próximas culturas aí, tá bom, gente? E aguardem que virão vídeos e virão algumas outras coisinhas aí, falando mais na prática como é o ciclo e o desenvolvimento da cultura do arroz. Tá bom, galera? Valeu, então. Um abraço. Tchau, tchau!